Fala pessoal, professor Luiz Rezende começando mais uma aula para o INSS. Estamos ao vivo aqui hoje é quarta? Nessa quinta-feira, dia 6/10, estou gravando tanta aula que estou até perdido. Então estou ao vivo, boa tarde a todo mundo que está participando, boa tarde aos monitores. Eu preparei um material especial para vocês. Tem as partes mais importantes do Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal, a 1171 de 94. E eu vou resolver questões, porque afinal de contas estamos com o edital aberto, e com o edital aberto não podemos perder tempo. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, eu não vou ficar aqui fazendo leitura do código, né? O Código de Ética do Servidor Público Federal, ele não é muito grande. São três, basicamente, as partes: regras deontológicas, vedações e deveres. Mas o importante é pontuar alguns elementos. Por quê? Porque a SEBRASP, vocês vão ter 6 questões. Boa tarde a todo mundo que está me dando boa tarde. Muito obrigado por estarem na minha aula. Se alguém não me conhecia, está assistindo a aula pela primeira vez comigo, muito prazer. Sou o professor Luiz Rezende, com muito orgulho, há 10 anos no Alfacom. Sou um dos decanos aqui do Alfacom. Já fui servidor público. Já estive no lugar de vocês, já estive estudando como vocês estão hoje. E sei da importância do professor ter foco, do professor ter direcionamento, para te preparar da forma devida, para te preparar da melhor forma, para te preparar para facilitar o seu caminho. Nós esperamos 6 questões de ética, assim como foi na prova de 2016. Vocês têm 2 decretos, né, o 1171 que eu vou trabalhar hoje, e o decreto de gestão ética que eu trabalhei na semana passada. E como acontecem as questões de ética? As questões de ética, até peguei umas questões que não são da SEBRASP, né? A IDECAN é outra banca que faz muita questão do tipo certo e errado. Peguei 5 questões da IDECAN, 5 questões da SEBRASP, para a gente perceber como isso cai em prova. Sempre questões do decreto, né? Sempre questões de ética. E aí vocês vão perceber que as questões de ética, elas sempre contam uma historinha. E aí elas contam uma historinha para você indicar a alternativa baseada no código de ética. Quem assiste minhas aulas sabe muito bem que tem a famosa questão do pé inchado, né? E era um servidor público probo, reto, mas que ele tomava uma canjibrina. E se isso feria o código de ética. Então, justamente por ter sempre uma historinha, e essa historinha depois vincular alguma questão de ética, é que eu vou trabalhar com vocês algumas leituras e algumas palavras que podem confundir. Fechou? Confia ou não confia? Porque aqui não tem papo reto, meu irmão. Aqui não tem elucubração teórica, aqui não tem tese de doutorado. Aqui é a gente ser muito objetivo, ser muito pontual para resolver a sua vida. Porque vocês vão ter 70 questões de previdenciário, né? Seguridade social. Então, ética, informática, as matérias que eu leciono, a gente tem que facilitar. A gente tem que deixar o caminho mais suave para vocês. Então, digam aí, por gentileza, no chat. Confia ou não confia? Vambora. Pessoal, eu quero convidá-los humildemente para entrar no meu canal do Instagram. É canal? Enfim, me seguir no Instagram, prof.luiz.rezende com Z, meu canal pessoal, e eu divulgo também os conteúdos de aula, e no meu Telegram, que todo dia tem uma questãozinha lá, ou de ética, ou de informática, e o meu Telegram é Máfia do Rezendão. Beleza? Mas entrando no meu Instagram, eu sempre divulgo o meu Telegram lá, mas o mais importante são os canais do Alfacom. Né? Você tem que estar no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todo lugar que o Alfacom tá. Eu nem sei se o Alfacom tem Twitter, deve ter. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar e eu vou começar, óbvio, né? Eu não vou para todos os elementos, eu vou para os elementos mais importantes. Aí depois eu vou resolver 10 questões com vocês. Então vamos para as regras deontológicas. E começando esse conceito das regras deontológicas, já tem uma palavrinha aqui que dá problema. Já tem uma palavrinha aqui que temos que tomar cuidado. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são os primados maiores que devem nortear o servidor público. Pessoal, aí sobre essa parte, né, dignidade, decoro, zelo, tá tranquilo. O que me preocupa é esse conceito de eficácia, porque as pessoas confundem muito eficiência, eficácia e efetividade. A eficácia é o fazer o que deveria fazer, ponto final. A eficácia é o cumprir aquilo que eu deveria cumprir.
Então, se eu faço aquilo que eu deveria fazer, eu fui eficaz. Então, vamos começar a traduzir? Vamos começar a destrinchar? Vamos começar a deixar com uma linguagem mais compreensível o código de ética, para quando você for responder questão, ficar tranquilão? Quero que vocês fiquem comigo até o final. Quero que vocês fiquem comigo até às 15h30, horário de Brasília. Beleza? Então, a dignidade, o decoro, o zelo, fazer aquilo que deveria ser feito. A consciência dos princípios morais. São princípios que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, exatamente hoje, dia 6/10, está acontecendo a formatura da Polícia Rodoviária Federal. O professor Lustosa, o Evandro, a Fran, o Leone, quem mais está lá que eu vi? Enfim, não vou lembrar de todo mundo que está lá, mas os professores estão lá, né? A equipe está lá, o Evandro está lá, dando parabéns para o pessoal que está se formando, para os nossos alunos. Aí eu queria falar uma coisa, até vou publicar no Instagram. Vários alunos que hoje estão se formando na Polícia Rodoviária Federal foram meus alunos. E sabem quantos desses que hoje estão se formando e estão fardados no processo de estudo para concurso público, em algum momento fraquejaram? Todos. Todos em algum momento fraquejaram. Não se trata de fraquejar, de achar que não vai dar, de querer desistir. Se trata de você manter a coluna ereta, a cabeça erguida e continuar buscando o seu sonho, porque vale muito a pena. Então, é óbvio, né, que nesse processo de estudo para concurso é muito solitário, vocês estudam em casa, é muito tenso. Estudar não é das coisas mais prazerosas do mundo, por mais que você goste de estudar. Então, nós temos que simplificar. O Leone, né, o nosso professor, ele foi meu aluno, professor aqui do Alfacom, ele é policial rodoviário federal. E ele está de folga, tanto que ele foi na formatura com a camisa do Alfacom. Então o Leone ele não pode, na folga dele, ter alguma postura que fira os primados éticos da Polícia Rodoviária Federal, por um exemplo. Porque ele ali é servidor público, ali ele cumpre o papel de servidor público. Então é por isso que a ética integra a vida privada. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionadas para a preservação da honra e tradição do serviço público. Não confundam tradição com conservadorismo comportamental. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então eu posso, do ponto de vista comportamental, ser conservador, do ponto de vista comportamental, ser uma pessoa mais liberal, do ponto de vista político, ser conservador, liberal, isso não tem nada a ver. Eu vi uma questão da Sebrasp que dizia que, como as questões conservadoras estão em questão, o código de ética não é mais prioritário. Não tem nada a ver. A ética é para o cara de esquerda, a ética é para o cara de direita, a ética é para o cara do candomblé, a ética é para o cara católico ou protestante, a ética é para o corintiano, a ética é para o cara que não tem mundial, a ética é para todo mundo. Então toda vez que vocês encontrarem uma questão de prova que fale com o código de ética, ele serve para A, mas não serve para B, serve para X, mas não serve para Y, é diferente. Quando a gente fala de tradição, a gente fala de hábitos da sociedade, posturas da sociedade que o serviço público tem que traduzir. Perfeito? Tranquilo? Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Quero que vocês digam aí no chat se está tranquilo, porque eu quero sempre dar aula trocando com vocês, sempre dar aula interagindo com vocês. Então, a cada tópico, né, regras deontológicas, vedações e deveres, eu vou montar uma questãozinha da banca do Resendão. Uma questãozinha da minha cabeça, uma questãozinha que eu vou jogar aí, eles matam no peitão e me dão um gabaritão. Pode ser assim? Então vamos continuando os elementos. Então você viu, né? A minha função aqui é traduzir, a minha função é desenrolar, a minha função é a gente destrinchar. Então continuando, né? Vamos continuando aí alguns tópicos deontológicos que eu acho importantes para a sua prova. Continuando. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu não posso justificar que nada fez eu ferir a ética. Ah, mas o cidadão ele teve tal postura. Ó, eu fui servidor público. Fui servidor público por 13 anos. E, mano, trabalhei na quebrada, hein?
Para quem conhece São Paulo, sou de São Paulo, eu trabalhei ali na Estrada do Alvarenga, perto do Jardim Eldorado, favela do Pantanal, quase 1 milhão de habitantes, quebradaça, porque a minha vocação no serviço público foi sempre trabalhar aonde a população mais demandava. E é óbvio, tem pessoas que não têm a mínima compreensão, tem pessoas que não têm a mínima, o mínimo bom senso e a mínima compreensão do que é o serviço público. Mas eles não são servidores públicos. Eles não tomaram posse e iniciaram o exercício. Eles não estão sobre a égide do Código de Ética. Nós estamos, né, como servidores públicos. E é por essa razão que nada justifica você ferir o Código de Ética. Queria pedir para os monitores deixarem o material disponível. Né, o material que eu preparei é esse resumo, tipo aquilo que é mais importante de 1171 e as questões, beleza? Então nada justifica você ferir a ética. E assim como não terá que decidir somente... Ó, isso é muito importante. Isso é extremamente relevante. Isso é fundamental. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim como não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, seguindo as regras da Constituição Federal. Sabe por que a gente vê tanto em Código de Ética esse conceito que não é simplesmente o legal e ilegal? Porque muitas vezes o que a Comissão de Ética vai julgar e censurar não é ilegal. Mas nem tudo que não é ilegal é devido, né? Nem tudo que é ilegal é moral. Então, se simplesmente a ética fosse um julgamento sobre o legal e ilegal, bastava você ter uma planilha, bastava você consultar a planilha, e sobre a base da planilha você decide se qualquer pessoa ela teve uma postura ética ou não. Simples assim. Não se trata disso. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de análises subjetivas. Pessoal, quantas vezes vocês viram alguém na vida de vocês, na atividade profissional de vocês, né, no dia a dia como um todo, que simplesmente essa pessoa, ela, na tua opinião, ela teve uma postura que feriu ética, né? Teve uma postura que não foi legal, teve uma postura que, do ponto de vista ético, não foi correto. Ó, estão perguntando aqui, a Tacília, foi na semana passada. Na semana passada, procura aqui depois no canal do Alfa, eu dei uma aula sobre a gestão e a comissão de ética, uma aula inteira. Por isso que essa aula está sendo agora da 1171, para trabalhar os dois decretos, beleza? Então, pessoal, quantas vezes vocês viram alguém que, na opinião de vocês, teve uma postura que feriu a ética, que feriu o decoro, mas do ponto de vista do outro, né, não foi. Então a ética ela é subjetiva. Muitas vezes você tem que julgar sobre dois elementos legais, mas que não são morais. O ilegal e o imoral são coisas diferentes. Continuando. A modalidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Pessoal, é interessante, né? Porque vocês estudam direito constitucional, vocês estudam direito administrativo para o INSS, e vocês sabem que o artigo 37 da Constituição Federal, que apresenta os princípios da gestão pública, ele fala da impessoalidade, né? E ele fala da publicidade. Então é óbvio que quando se fala de ética, quando se trabalha o conceito de ética... Ó, pessoal, o João Paulo, nosso monitor, não é o professor de informática, é o João Paulo monitor. O João Paulo, nosso monitor... Inclusive, ó, eu e o professor João Paulo lançamos um super livro de informática. Não dá para pegar, tá muito longe. É Informática de A a Z. Acabou de ser lançado, redondinho, lindão. Procurem lá na editora Alfacom para vocês adquirirem, que tem muita coisa aí. Todo o edital do INSS está aqui. Inclusive de Windows 7 a gente fala aqui. Beleza? Fiz o jabazinho. Então, pessoal, como eu pontuei com vocês, é óbvio que o objetivo é sempre o bem comum, mas existem situações de interpretação, né? Existem situações de subjetividade, né? Eu sempre conto histórias, porque, em primeiro lugar, a Sebrasp gosta de contar história. Em segundo lugar, essas histórias elas ajudam a gente a entender e compreender. Então, por exemplo, né?
Eu sempre conto a história da moça que foi atender o cara obeso no sofá. Eu conto a história do servidor público que viu a mãe que não encontrava há muito tempo. O motorista de ônibus que viu o assassino do irmão passando. Todas essas histórias são reais. Algumas aconteceram nas unidades que eu trabalhava, outras em outro lugar. Algumas aconteceram com a minha mãe, no caso do cara do busão. Mas essas histórias, elas se aproximam muito de como a Sebrasp, ela trabalha a ética, né? E eu me lembro que eu estava no órgão público. Pessoal, eu quero perguntar para vocês se isso é uma questão das relações pessoais ou se isso sim fere o código de ética e quem feriu o código de ética. Quem não teve decoro? Quem não teve eficácia? Vejam a historinha e eu quero que vocês me digam se foi o Pedro ou foi a Maria. Vamos lá? História real, hein? Não aconteceu na unidade que eu trabalhava, mas são essas histórias do serviço público. Então, quer romper as regras deontológicas da 1171? A seguinte situação. Pessoal, o Pedro e a Maria, né? O Pedro, ele sempre jogava na Mega Sena. Toda semana, e ele jogava sempre os mesmos números. Como todo mundo sabia na unidade. Porque ele sempre pedia para alguém jogar para ele quando fosse pra rua, quando fosse pra lotérica. Então ele há anos jogava na Mega Sena o mesmo número. Ganhou até aqui uma vez, né? Mas não era muita grana. Beleza. E aí, teve uma Super Mega Sena Mega Blaster, sei lá, 300 milhões de reais. E 300 milhões de reais, se você deixar no CDB, dá 3 milhões por mês. Ou seja, resolveu a vida das gerações futuras, né? E aí ela combinou, a Maria, com um colega de trabalho, de dizer o seguinte, é verídico. Já saiu o resultado da Mega Sena? E a pessoa falou, já saiu. E ele só de ouvido, né? Aí o cara começou a falar. E ele começou a falar os números que o Pedro sempre jogava. Só que não era verdade, nem tinha saído ainda. Ele falou, deixa eu ver aqui na internet. Saiu. Número tal, número tal, número tal, número tal. Ele ficou quieto. E eles, tipo, fingiram que não sabia que ele jogava esse número, né? Ele ficou quieto, ficou pálido, ficou transparente, pegou a malinha dele e no meio do dia vazou, foi embora. Sem falar nada pra ninguém. Eles deram risada, começaram a ficar preocupados, sei lá, vai que ele vai se separar da mulher, sei lá o que ele vai fazer, vai matar alguém, vai pedir exoneração. E aí ele voltou meia hora depois, irritadíssimo, xingando todo mundo, chutando a cadeira e voltou a trabalhar. A pergunta é, considerando as regras deontológicas e você agir com zelo, você agir com urbanidade, você agir sempre com eficácia, houve aí ruptura da postura ética? E se houve, foi do Pedro ou foi da Maria? Digam por gentileza. Complicado, né? Mas e aí? E aí? Assim entender, ele não ganhou na loteria, né? O que vocês diriam nesse caos? Pessoal, nesse caso, objetivamente, é, é um pouco complexo, né? Porque se você for ser mecanicista, se você não aceitar nenhum tipo de relação interpessoal, você vai ter servidores públicos mecânicos, vai ter servidores públicos mecanicistas. Então é óbvio que a Maria fez uma brincadeira questionável, né? A Maria fez uma brincadeira que você teria que analisar o prejuízo. Mas você não espera que um servidor público, se ficar milionário, abandone o seu trabalho. Porque eu acabei de dizer para vocês que nada justifica auxilia a ética, nem você virar milionário. Então o que ele deveria fazer é chegar para a chefia e informar que, sei lá, ao final do dia, mas os dois feriram a ética, mas o Pedro feriu mais. Foi mais grave. Por que foi mais grave? Porque o cara abandonou o trabalho. O cara abandonou o emprego. Mas eu abandonaria também. Ok, mas segundo o Código de Ética, nada justifica. Perfeito? Continuando. Opa, deixa eu mudar aqui. A remuneração. Pessoal, isso é importante. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio.
E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator da legalidade. O que nós aprendemos na primeira aula de direito administrativo? Que no serviço público só é permitido aquilo que é legalmente previsto. Perfeito, beleza, redondinho, tranquilo. Então, o servidor público, ele realmente tem o salário custeado pelos tributos, né? Então, então o cidadão ele diz assim para o servidor público: eu que pago o seu salário. De forma indireta, se você considerar que aquele cidadão paga tributos, sim, ele que custeia. E justamente pelo salário do servidor público ser custeado pelo cidadão através do pagamento dos tributos e das empresas, é que você deve sempre trabalhar com a finalidade, que é a primazia do interesse público, e sempre integrar-se à legalidade. E é por isso que quando a gente diz que a ética ela vai além da legalidade, ela não fere a legalidade. Perfeito? Vamos só ler os 5, aí eu vou montar uma questãozinha para ir para as vedações. Então, pessoal, vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui? Antes de entrar nas questões, eu tenho 10 questões hoje, é tentar traduzir alguns elementos que estão ali no código de ética, que da forma que aparecer na prova, você pode errar uma questão de bobeira. Então esses conceitos são fundamentais. Podemos fazer assim? Podemos desenrolar desse jeito? Tá tranquilo? Tá ajudando? Então vamos ler os outros dois, o quinto, melhor dizendo, para a gente desenrolar. E deixa eu falar uma coisa sobre esse 4, puxando para 6029, que é o outro decreto que está no edital de vocês, que fala da gestão ética. Olha só, uma questão muito importante, uma questão extremamente relevante, uma questão fundamental que eu vou pontuar com vocês agora. Vocês lembram que lá atrás, quando eu trabalhei com vocês em algumas aulas passadas, a 6029, que é a gestão ética, lá estava dizendo que o servidor público não é remunerado se ele participar da comissão de ética. Então por que o servidor público não é remunerado se ele participar da comissão de ética? Porque ele já está sendo remunerado pelo salário dele. Então eu participei já eu nunca participei de comissão de ética, porque eu era da gestão, depois eu fui dirigente sindical, e na verdade, vamos ser sinceros, eu não tinha nem tempo, né? Mas eu sempre fui da comissão de apuração preliminar, sempre fui dessas comissões de apuração do regime jurídico único, e eu não recebia mais por isso. É claro que eu não recebia mais por isso. E eu não recebia mais por isso, concretamente. Pessoal, quem está pedindo material, o João Paulo ele está deixando direto aí no link. Então, até valeria a pena se desse para deixar fixo aqui no chat, não sei como que os universitários aí vão desenrolar, mas o material está disponível. Nós apostamos 6 questões. 6 questões. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, é verdade. Ó, 2 coisas que eu vou pedir para vocês. Não dói, não custa nada. Deixem o curtidinha, né, o gostei aqui na aula, e dá um printão de mim aqui dando aula, dá um print aí na tela do celular ou do computador, publica lá nos stories seus do Instagram, me marca, prof.luiz.rezende, marca o Alphacom, para a gente sempre fortalecer, para a gente sempre ir fortalecendo aqui nossa parceria e nossa ajuda mútua, beleza? Então deixa aquele likezão, dá um printão para pôr lá no Stories, eu vou republicar o que vocês postarem. Estou esperando. Momento print. Vamos lá. Quinta. O trabalho desenvolvido... pessoal, isso é importante, hein? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito do seu trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Vamos supor que vocês trabalhem na educação, ou na saúde, ou num posto do INSS. Mas vocês não utilizam saúde pública. Vocês pagam convênio. Vocês não têm educação pública. Vossos filhos estão nas escolas particulares e vocês não são beneficiários do INSS, nem aposentados, nem pensionistas. Então é um pensamento mesquinho. É um pensamento, digamos, um pensamento pequeno. Você entender que aquilo não diz respeito ao seu próprio bem-estar,
já que você não é usuário padrão, você não é usuário recorrente daquele serviço público. Isso é um pensamento que, além de ser pouco solidário, ele fere a ética. Porque o que você deve pensar é você como membro da sociedade, você como membro de um coletivo, né? Então, e aqui eu não estou falando de posição política, aqui eu não estou falando de nada, mas, por exemplo, se você pegar o Evandro Guedes, um grande empresário do ramo, né, do concurso, do Alphacom, se você pegar o João Paulo Lerman, um dos maiores empresários do Brasil, dono do Budweiser, Brahma, Antártica, se você pegar o Abílio Diniz, enfim, se você pegar todos os empresários, pela posição que eles conquistaram na vida, eles não são mais usuários do serviço público do ponto de vista de questões fisiológicas, saúde e educação, mas vivem em sociedade. E, portanto, ao viver em sociedade, o bem comum é o seu próprio bem. Isso é ter uma postura ética. Perfeito? Pessoal, vamos... saiu... estão falando da questão, né? Pessoal, obrigado aí pelos comentários, vocês são demais. Então, eu pontuei com vocês os 5 tópicos que, na minha opinião, e vai ter questão, hein? Na minha opinião, são os mais relevantes sobre regras deontológicas. Vamos agora, imediatamente, fiquem comigo, hein? Ainda vai ter questão. Eu garanto que as questões de ética vão estar aqui. Não tem jeito. A ética é sempre a mesma coisa, então fica comigo que vai rolar. Ó, pessoal, o Daniel Silva tá fazendo... Hoje eu tô num programa aqui que não dá para pôr a pergunta, né? Mas o Daniel Silva tá fazendo uma pergunta fundamental. Se for para pegar o decreto 1171 e o 6029, pega no site do governo federal. Porque a 1171 teve uma puta alteração no final, naquela parte que fala de comissão de ética. Se você entrar em qualquer site aí, você pode pegar algo desatualizado e aí não adianta chorar, meu irmão. Eu já tive aluno que estava estudando um tempão uma lei do GES Pública, inclusive é uma iniciativa que até foi revogada, de administração. E aí eu vi que ele estava estudando uma versão que tinha muita coisa que foi desatualizada. Então, sempre no site do governo, sempre nos sites oficiais do Ministério da Economia, do governo federal, sempre sites governamentais do governo eletrônico para pegar a lei e regulamentação. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos para as vedações. Vedações? Eu coloquei? Isso, pessoal, deveres. Vamos para os deveres agora. Ah, deixa eu falar uma coisa. Vamos para uma questãozinha? Eu vou para uma questãozinha que sempre que eu faço dá um certo probleminha. Sempre que eu faço essa questãozinha que eu vou falar agora, pessoal, quero like. Deixa eu atualizar aqui para ver quantos likes tem. Vocês estão humildões no like, hein? Vocês estão economizando like aqui para mim. Quero 1000. Tem 600 e tantas pessoas, quase 700 pessoas assistindo, e tem pouco like. Então vamos dar um likeão maroto pra gente sempre desenrolar, pra gente sempre ter mais aula. Eu vou montar uma questão para vocês, tá bom? Uma questão que dá sempre problema quando eu monto. Uma questãozinha que sempre que eu faço dá alguma confusão na hora da prova. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui de novo. Atualizar. Por que não está atualizando? Ah, agora sim. O meu retorno está do lado aqui. Eu vou montar a questão para saber o que vocês estão respondendo, né? Vamos para uma questãozinha. Então vamos lá. Considerando o código de ética e os hábitos morais do servidor público, deveres são compulsórios, direitos são facultativos, havendo, nos dois casos, exceções. Certo ou errado? Se tivesse uma questão exatamente assim, o que vocês responderiam? Exatamente essa questão, exatamente desse jeito. E aí? De novo, pessoal. Considerando o código de ética e a postura moral que deve ter o servidor, deveres são sempre compulsórios, direitos são facultativos. E nos dois casos, existe exceção. E aí? Respondam para mim, deixa eu habilitar aqui o chatzinho para ver as respostas de vocês. Pessoal, se nem os direitos da Constituição são
direitos absolutos, se até os direitos constitucionais são direitos relativos, se até o direito à vida é um direito relativo, né, porque tem a legítima defesa, porque tem a previsão de pena de morte em caso de guerra, vocês estudaram constitucional, né? Então é óbvio que deveres são compulsórios, você tem que cumprir o dever, mas existe que exceção, né? A exceção de licença médica, a exceção da legalidade. E direitos, eles são facultativos, mas os direitos, aos direitos também cabe exceção. Ninguém vai ninguém vai me prender se eu não usufruir de um direito. Por exemplo, o auxílio emergencial do Covid. Vamos supor que eu fizesse jus, né? Ah, eu vou lá e eu não pego o auxílio emergencial. Eu não vou preso porque eu não peguei. Por exemplo, você verificar lá o saldo se você deixou dinheiro nas contas passadas. Ninguém vai te prender se você não fizer isso. Então, esse é o conceito. E esse conceito é extremamente importante, né? É o conceito de direitos e deveres, beleza? Então, a questão está certa. É uma questão extremamente interpretativa. Vamos lá. Dos principais deveres do servidor público. São deveres fundamentais do servidor público desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público, por óbvio, né? Então, o dever basilar, o dever fundamental, o dever mais básico é você cumprir as suas atribuições do cargo, sob pena de você ter um processo de demissão a bem do serviço público. Exercer suas atribuições. Ó, isso aqui tem uma questão importante, isso aqui tem uma questão que pode pegar, viu? Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente mediante filas de qualquer espécie de atraso do setor que exerce a sua atribuição, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Então, deixa eu falar uma coisa importante. Você é servidor público, você está no exercício da função, você está trabalhando dentro da sua jornada. O cidadão, ele tem suas responsabilidades com o mercado, ele tem as suas responsabilidades com o emprego que ele tem, com a sua família. Então você não pode, no exercício da função pública, entender ou determinar que aquele cidadão teria um tempo para ser atendido X ou Y. E por que que não? Porque você precisa evitar dano moral para o cidadão. E quando nós falamos de evitar dano moral ao cidadão, o Jong tem uma questãozinha que é a questão antigona, né? A questão que a gente já trabalhou bastante, né? Óbvio que você não pode omitir a verdade em situação nenhuma, muito menos quando é para defender a organização. Então, não pode omitir a verdade em situação alguma. Então, vamos lá, pessoal. Então, exatamente, você não pode ali ficar jogando pelo empate. Você não pode ali ficar dando miguezinho. Você não pode ali ficar jogando Candy Crush. Você não pode procrastinar. Você sempre precisa evitar o dano moral e evitar a procrastinação. E é isso, né? Então, o servidor público ele pode procrastinar, só que aí ele pode ser caracterizado como não cumpridor de um dever. Vamos mudar aqui. Continuando. Ser probo, isso aqui é bom. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter. Escolhendo sempre quando tiver entre duas opções a mais vantajosa para o bem comum. Porque tem uma questão aqui muito importante que é a seguinte, né? Muitas vezes você se depara com situações em que as duas não ferem a legalidade. Eu fui cansado de fazer isso. Eu me cansei de estar frente a duas situações do serviço público em que nenhuma das duas feria a legalidade. E mesmo assim, mesmo não ferindo a legalidade, você tem que optar pela melhor. Eu vi que alguém aí disse que não pode aceitar a galinha. Deixa eu contar uma história. Quando eu terminar os deveres, eu vou fazer uma outra historinha, que é tipo daquela questão da Sebrasp que cai em prova, para também a gente analisar. Jamais se tardar qualquer prestação de contas, condição essencial para a gestão de bens, é óbvio, né? Isso aqui fala da peça. Isso aqui fala da peça, digamos. Fala da peça pública, né? Tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação em contato com o público. E aí eu queria trabalhar uma questão aqui, olha só. Pessoal, vamos montar agora uma questãozinha, porque esse tópico E dos deveres me lembrou de uma situação que eu estava discutindo ontem
com a professora Giancarla, numa oficina de redação para PRF. Olha só. Então eu estava numa oficina de redação para PRF, e aí eu comentei algo que eu vi aqui. E agora vamos montar uma questãozinha. Eu vou falar desse tópico E, ó. Tratar cuidadosamente os usuários do serviço público, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Pessoal, vamos montar uma questãozinha? Diz aí. Considerando o dever de sempre aperfeiçoar o contato com o público, o servidor público e o poder público devem entender a importância do uso das redes sociais e comunicadores instantâneos na comunicação eficaz e eficiente com a sociedade. Segundo, o alinhamento com o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal. Certo ou errado? Se vocês tivessem exatamente essa questão, exatamente desse jeito, o que vocês responderiam? Qual que seria a questão que vocês responderiam na prova? De novo, vamos repetir um pouquinho. Considerando a importância das redes sociais e dos aplicativos de comunicação utilizados pela sociedade, o serviço público tem que se utilizar dele para que possa ter uma comunicação melhor com o cidadão. Segundo a 1171. Pessoal, olha só. Hoje em dia, né, a gente vê tanto na política, quanto no serviço público, quanto na época do Covid, o serviço público se utilizando cada vez mais de ferramentas digitais para comunicação, né? E isso é fundamental e isso faz parte de você conseguir elaborar uma comunicação mais eficiente, está totalmente integrado dentro das obrigações. Inclusive o INSS, ele fez isso. O meu amado e saudoso pai, em 2020, na época do Covid, ele estava internado. E o meu pai, ele era aposentado. Então, ele tinha que fazer prova de vida para receber aposentadoria. Mas ele estava internado. E era na época do Covid. Então, tinha toda aquela situação, né, das pessoas aposentadas ou pensionistas não poderem, tipo, sair de casa, né? Sair de casa porque tinha um risco do Covid. Então, o que acontecia? O INSS, ele autorizou o uso da prova de vida digital. Isso é exatamente se integrar ao dever. Então você tem páginas do serviço público, você tem a página do INSS. Algum aluno comentou aí que mas eu vou pegar os decretos no site do governo. O fato de você ter um concurso público que provavelmente vai ter milhões de inscritos, né? Estão dizendo aí 1,5 milhão de inscritos. E você poder entrar no site do próprio governo para pegar a legislação é uma forma de você utilizar as redes sociais e utilizar a internet para melhorar a comunicação. Perfeito, redondinho, lindo, certinha a questão. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na prestação do serviço público. Isso é a própria lógica do serviço público, né? Essa é a própria compreensão do serviço público. Tem uma aluna aqui, a Gabriele, está dizendo que recebeu auxílio maternidade pelo aplicativo do INSS. Ô, Rodrigo, essa aula é do decreto 117194 e eu estou desenvolvendo o decreto. Beleza? Continuando. Esqueci de mudar aqui, vamos lá. Ser, em função do seu espírito de solidariedade... Ou não, aqui agora são as vedações, pessoal. Desculpem, eu estava pulando. Agora vamos para as vedações. É vedado ao servidor público o uso do cargo, função, facilidades, amizade, tempo, posição, influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Pessoal, pensem comigo, né? Eu moro em São Paulo. Eu moro numa cidade que tem 12 milhões de habitantes. E aí eu fui, há uns anos atrás, num poupa-tempo. Que aqui em São Paulo é o lugar que você tem vários serviços públicos concentrados.
E eu fui resolver uma questão da Receita Federal, né? Uma questão de pendência lá de pagamento de DARF, que não dava para resolver na internet. Eu estava esperando para ser atendido. Aí eu sabia que tinha um tio da minha esposa que trabalhava na Receita Federal. Inclusive eu conheço ele, amigão. Aí quando eu fui chamado, era um queridão. E aí tá, a gente se cumprimentou. E o problema que eu tinha era um pouco mais complexo. Precisava de um contador, precisava de um acerto que, enfim, era uma coisa complexa que o contador tinha que fazer. E ele disse isso pra mim e ele não conseguiu me ajudar. Ou seja, ele não fez nenhum esquema, né? Ele não fez pá. Eu tenho dois amigos da Receita Federal que são professores do Alfacom. O professor Eduardo Nilman, o professor Gustavo Musi. Eu tenho amigos que são delegados, enfim. Né? Então eu moro numa cidade muito grande, mas mesmo assim eu encontro pessoas que eu conheço. Vocês são no Brasil todo, né? Vocês estão no Brasil inteiro, né? Vocês, opa, deixa eu atualizar aqui. Vocês estão em todo o Brasil. Deixa eu atualizar para conversar com vocês, daqui a pouco eu vou montar outra questãozinha. E por que eu estou dizendo isso, né? Que vocês estão em todo o Brasil? Porque muitos de vocês vão trabalhar em cidades menores. E vocês estando em cidades menores, vários de vocês vão ter uma situação de fatalmente encontrar colegas no dia a dia, fatalmente encontrar pessoas que estão no cotidiano, que estão no dia a dia, conhecem vocês. E é óbvio, é evidente, né? Por óbvio, e seguindo aqui o que está dito nas vedações, você não vai poder de forma alguma se utilizar, né? De forma alguma se arvorar dessa relação que você tem para ter facilidades para você ou para a pessoa, né? Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores de qualquer cidadão que dele dependa. Lidar com pessoas é muito difícil, né? Eu trabalhei na gestão, tinha dezenas de servidores, e é complicado, porque você vai criando relações pessoais, é da natureza humana, né? A não ser que você seja um ermitão da montanha que não tem habilidades sociais. Mas se você tiver um mínimo de habilidade social, você cria amizade, você cria relacionamentos mais próximos, menos próximos e por aí vai. E você não pode, por conta desses relacionamentos, prejudicar ninguém na resenha, no dia a dia, no exercício da sua relação profissional. Né? Pode parecer uma obviedade, né? Mas quando vocês verem as questões, vocês vão perceber que tem alguns tópicozinhos que podem nos enganar. C. Em função do espírito de solidariedade conivente com o erro ou infração desse código de ética. Pessoal, tem que se tomar muito cuidado nesse tópico de ser conivente com um conceito que é um conceito da razoabilidade ou da proporcionalidade. Sim, o mesmo conceito que nós estudamos no direito. E aí eu vou vou contar uma situação para vocês. E eu vou perguntar se o servidor público ele teve ou não lealdade. Lembrem que está dizendo no anterior que você não pode prejudicar a imagem de ninguém. Perfeito? Então, vamos lá. Ó, uma situação difícil, hein? Essa situação é hipotética, mas é difícil. Digam se ele agiu ou não com lealdade. Pessoal, vocês estão perguntando sobre o Jong, ele está mandando várias questões, né? E tudo bem, beleza, é só pegar questões aí no site de questões, mas hoje não é uma questão de comissão de ética, Jong, é da 1171. Inclusive, várias questões que você está colocando aí eu já pus na aula passada, tá bom? Então, só para a gente ter uma certa lógica pedagógica na aula, a gente vai se concentrar na 1171. Pessoal, e eu vou fazer várias questões, né? Pessoal, o Pedro, ele ficou trabalhando até muito tarde, e ao sair da repartição, muito tarde, ele disse o seguinte para Maria. O mesmo Pedro, a mesma Maria. Aí o Pedro disse, aí o Pedro perdoou a Maria, né, do negócio da loteria. Aí o Pedro disse para Maria: "Tá muito tarde. Minha esposa pediu para comprar papel higiênico, mas os mercados não estão mais abertos e não tem mais papel higiênico em casa. Então eu vou levar 2 rolinhos aqui do órgão público e depois eu vejo." A 1171 é de 94, Romário. E aí ele leva 2 papéis higiênicos embora. A Maria vê ele levando os papéis higiênicos. A Maria deve ou não denunciar?
E aí? O que vocês diriam se tivesse exatamente essa questão para caracterizar essa C, OC? Ser em função de espírito de solidariedade conivente com erro ou infração a este código de ética. Mas também eu queria discutir outro tópico, que é esse tópico aqui, ó. O B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outro servidor ou de cidadão que neles dependam. E aí, deve ou não denunciar? Tá bom. Beleza. Pessoal, eu tô perguntando para a prova. Eu tô perguntando para o dia 27 de novembro. Prova do INSS. Para o dia 27 de novembro. Prova do INSS. E aí? Sim. Agora eu quero perguntar outra coisa. Perfeito, redondinho, tem, porque nesse caso não é você que vai julgar a razoabilidade, a proporcionalidade. Quem vai julgar isso é a comissão de ética. Agora a pergunta é outra. Não, o Tairá, não. Na verdade, nesse caso, a comissão de ética que vai apurar o fato e vai pegar as testemunhas. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Na prática, vocês denunciariam? Essa é uma prova do dia 27. Provavelmente não, né? Então esse é o problema, né? Porque na prova não tem as suas opiniões pessoais. Na prova o que você tem é a aplicabilidade do código de ética. Continuando. Usar de artifício, ó. Usar de artifício para procrastinar. Beleza, Guerson, mas é você que vai considerar o princípio da insignificância? Ou é a comissão de ética no recebimento da denúncia? Essa é a questão, né? Usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer pessoa, causando dano moral. Ou seja, de novo, tem um aspecto da procrastinação, né? De novo, tem esse elemento apresentado da procrastinação. Por quê? Porque é evidente, né? Esse é um dos elementos que mais aparece em prova, esse é um dos elementos que mais podem te confundir na prova. Deixar, ó, e eu queria falar desse último aqui, porque esse último é importante também. É isso mesmo, João. E a gente pode, inclusive, fazer referência para o regime jurídico. Deixar de utilizar. Ó, essa última é interessante, é relevante. Deixar de utilizar os avanços tecnológicos e científicos ao seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento do seu mister. Pessoal, eu trabalhei com um servidor público já aposentado, isso é história real e aconteceu do meu lado. Aconteceu exatamente no órgão que eu trabalhava, exatamente ombro a ombro. O servidor público faltava 2 anos para aposentar, ele prestou concurso para trabalhar na gestão pública, e aí ele. Só que ele estava 15 anos sem trabalhar. Ele teve negócio próprio e coisa e tal. Só que aí ele estava acostumado a montar relatório, montar plano pedagógico na máquina de escrever. E é verdade. E aí ele não utilizava o computador de jeito nenhum. Não usava o computador nunca. E aí nós sempre falávamos para ele para utilizar e tal, não sei o quê, mas ele não tinha treinamento, não tinha curso, né? Então ele sempre pedia para o serviço público oferecer um curso para ele, oferecer um treinamento, mas infelizmente quando falta verba no serviço público, até pela, né, pela atividade fim desenvolvida pelo órgão público, é muito difícil você ter verba para treinamento, né? Verba para treinamento geralmente é a primeira coisa que vaza, a primeira coisa que não tem mais. E ele. Qual era o argumento dele? O argumento dele era que ele não sabia mexer no computador, não conseguia mexer na internet, e, portanto, ele não. Ele queria um treinamento. Então, nesse caso específico, mesmo que. E realmente ele não manjava, não conhecia, não gostava de tecnologia. Você chegava com o smartphone perto dele, ele fazia assim, sabe? Só pra vocês terem uma ideia de como ele era das antigas, nós fizemos um churrascão na minha casa e eu tinha um Atari. Atari. Jogo dos anos 80. Isso foi, sei lá, 7 anos atrás.
O jogo dos anos 80. Eu tinha, até pouco tempo atrás, eu mudei, eu perdi. Até pouco tempo atrás eu tinha um Atari com o jogo Pac-Man, tipo coisa das antigas, mano. Pac-Man e Atari, coisa dos anos 80. Tem gente que nasceu aí e nem sabe o que é. Aí ele olhou o Atari. Não era um PlayStation 5, era um Atari. Aí ele falou assim: nossa, já inventaram de tudo nessa vida. Nesse caso, ele feriu o código de ética. É assim que vai aparecer na sua prova. São essas questões que vão aparecer na sua prova. É exatamente desse jeito que vai aparecer na sua prova. Não digam por gentileza, se na opinião de vocês, essa breve história que eu acabei de contar para vocês, fere ou não o código de ética? Né? Nesse caso, o objetivo teria ou não o código de ética sendo ferido? O que vocês acham? Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Sim, né, pessoal? Porque, na verdade, por mais que você não tenha o serviço público apresentando para você o treinamento, você tem uma questão que é de se atualizar para a sua própria ferramenta de trabalho. Você se atualizar pelo seu próprio desenvolvimento de trabalho. Então, sim, tanto é que ele sofria censura. Perfeito? Então, vamos lá, continuando. Vamos agora, eu acho que para as questões. Vamos lá, vamos para as questões. Bom, pessoal, de nada adianta a gente ficar aqui de blá blá blá. De nada adianta a gente ficar aqui na resenha. Porque, afinal de contas, hoje nós estamos no dia 6/10, ou seja, nós estamos a 40 dias da prova de vocês. Ou seja, já é mais da metade do tempo que vocês tinham. Mas tranquilo, vamos lá, o AlphaCom vai pegar na mãozinha de vocês e vai até a prova, vai pegar na mão de vocês e vai até o momento da prova. Beleza? Vamos para cima, vamos trabalhar, vamos desenrolar e vamos para as questões, né? Então as questões elas vão deixar vocês entendendo como tudo isso vai ser abordado na sua prova. Primeira questão. O Decreto 1171 de 94 aprovou o Código de Ética Profissional para o servidor público do Poder Executivo Federal, estabelecendo uma série de vedações. Sobre essas vedações, julgue o próximo item. É vedado ao servidor público ser, em função do espírito de solidariedade, conivente com erro e infração. Pessoal, antes de eu resolver essa questão aqui, vamos falar sobre a história aí do cara que ele trabalhava, ele entregava relatório, só que ele utilizava uma máquina de escrever. Ele encontrou lá no órgão público uma máquina de escrever. Máquina de escrever é um equipamento revolucionário, digita e imprime automaticamente. Já viram máquina de escrever? É um negócio à frente do seu tempo. É tipo um negócio que você digita. É um teclado que já imprime a máquina de escrever. O meu teclado não imprime. Então a máquina de escrever é um teclado que imprime. Só que ele trabalhava na máquina de escrever, ele ficava o dia inteiro tec, 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 tec. Mas ele precisava utilizar a inovação tecnológica, ele recebeu censura. Aí ele não foi fazer curso, aposentou. Então, pessoal, olha essa primeira questão. Essa primeira questão é o que a gente estava conversando. Eu não posso ser solidário com meu amigão. Às vezes dói no coração. Eu não vou, óbvio, né, por questões éticas, dizer nem o caso, nem quem foi, mas eu trabalhava com uma pessoa no serviço público, uma chefia, que ela era uma pessoa reta, que era uma pessoa proba, que era uma pessoa focada, dedicada, reputação ilibada. Só que ela cometeu um pequeno erro de boa intenção, né? Não foi para desviar verba para ela. Na verdade, foi assim, né? Tinha um contrato lá de terceirizado e a terceirizada ela precisava ter 100 funcionários da região de limpeza. Tem muito isso, né? Quando você tem um serviço público em regiões carentes, né? Quando você tem essa situação de serviço público em região carente, as empresas terceirizadas elas são convocadas a contratar pessoas ali do entorno para você aumentar, né, a empregabilidade da região. E aí a chefia que tinha que assinar o ok, né, o relatório, e sim, tem 100 funcionários da limpeza aqui, para a secretaria repassar verba para a empresa terceirizada. Aí o cara da empresa chegou e falou assim para essa chefia: está cheio, viu? Esse exemplo está cheio no serviço público. Ó, não tem aqui uma casa para o pessoal se trocar, para guardar os equipamentos de limpeza. E você precisa arrumar aquela grade, senão as crianças vão cair, você precisa de verba de escalão, né? Verba de escalão, enfim, é no serviço público um valor que tem na educação, que você pode executar através de doação, pequenas obras, sem precisar do processo licitatório.
Enfim, né? É mais ou menos isso. E aí ele falou assim: então você assina, aí tem mais 15 funcionários que estão faltando, aí essa verba que vier, metade nós alugamos a casa, metade você faz aí verba de escalão por doação para fazer a obra. Ela estava muito preocupada com as crianças, né? Ela estava muito preocupada que a criança pudesse cair ali, literalmente cair. E ela aceitou. E o processo caiu no meu colo. Como comissão de apuração preliminar, eu presidi a comissão. E aí ela mesma falou, verbalizou, em nenhum momento ela escondeu. E aí dói no coração. Mas de boas intenções, meu irmão, como diz o outro, os grupos de pagode estão cheios, né? Então, você tem nenhum preconceito. É que o grupo de pagode toca muito alto, né? É que tem uns vizinhos aqui que ficam ouvindo pagode no último volume. Eu nunca ouvi ninguém ficar ouvindo, sei lá, um bom blues no último volume. Fica a reclamação. Então, nesse caso, sinto muito, né? Você não pode ser conivente. Mas é óbvio que essa questão tá errada, né? Óbvio que essa questão, perdão. É errado você ser conivente. É óbvio que essa questão tá certa, né? Então, nesse caso, não existe razoabilidade, né? Continuando. Próximo. Ó, essa é uma outra questão que é bem básica e dialoga questões fundamentais aqui que nós estamos trabalhando. Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, julgue a assertiva abaixo. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a da censura. Pessoal, perfeito, a gente está cansado de saber, isso caiu na última prova do INSS, cai toda hora. É um dos temas, na verdade, que mais cai em prova. Um dos temas que tem mais recorrência em prova. Um dos temas mais abordados em concurso público o tempo todo. E a comissão de ética, ela não é instância hierárquica. Portanto, ela não pode suspender, ela não pode dar nem advertência. Por exemplo, no meu estatuto, quando eu era servidor público, tinha advertência verbal, advertência em livro de ocorrência interna, advertência em diário oficial, suspensão de 1 dia, suspensão de 3 dias, suspensão de 7 dias e abertura de processo para demissão a bem do serviço público. Ainda bem que eu não fui em nenhum apenamento, né? Na minha vida funcional, eu pedi exoneração a pedido. Exoneração, né? A pedido. E demissão a bem do serviço público era a última pena, né? Então, quando a gente pensa em pena, e quando a gente trabalha pena, a gente pensa sempre no apenamento legal, no apenamento funcional. Ainda mais vocês no regime jurídico único. Mas nesse caso, no 8.112, mas nesse caso, ou né, no Estatuto do Servidor. Mas é que nesse caso, a censura é uma pena. A censura é tipo, então, tá ligado? Isso é uma censura. É isso. É isso, né? A censura é, então, tá ligado, né? Porque quando o papo é reto, é só falar isso que você já tá censurando a pessoa. Ó, então, parou. Só que o problema é que a censura, que é, na verdade, a pena aplicável, ela pode prejudicar a sua vida funcional. Em que sentido ela pode prejudicar a sua vida funcional? Por exemplo, né, eu percebo que vocês começaram a ficar muito preocupados com remoção. Não é o momento, porque primeiro tem que passar no concurso, né? Só tem remoção que tem o cargo. Então você pensa no concurso de remoção depois, né? A censura é tipo, então, e aí? Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar de censura. Vocês conhecem o Dexter? Independente de gostar ou não. O Dexter é um rapper que foi preso e começou a fazer arte, cultura, música. Hoje ele tem até ações sociais, né? Dexter é um cara aí que é uma figura conhecida, né? E o Dexter, um cara... Rapper é cruel, né? Já, já, já ficou preso. E aí um cara falou mal num vídeo. Falou mal. Falou, então esse Dexter aí paga de louco e tal. Cara, se alguém fala mal de mim na internet, eu não tô nem aí. Se alguém fala mal de mim da internet, eu não vou ligar pra hater. Porque eu sei do meu trabalho, eu sei a quem eu tenho que prestar contas. Sabe o que o cara fez? O Dexter? Foi lá atrás do cara. Sei lá como ele foi encontrar o cara. Aí ele fez um vídeo, então. Ó o mano aqui. E aí? Ele só fez isso. E aí?
O cara, ô, desculpa, não sei o que. Procura depois esse vídeo na internet. Ou seja, o Dexter censurou o cara só, e aí? Isso é censura. E por que a censura ela pode ser um problema? Porque a censura, ela fica na vida funcional do servidor. E se eu for aceitar alguém para remoção, eu vou verificar se ele sofreu censura da comissão de ética. Isso pode dificultar uma remoção. Isso pode dificultar que você tenha uma movimentação dentro do serviço público. Então a censura é uma pena. É a pena aplicável pelo Código de Ética, portanto está correto. Perfeito? Continuando. Terceira questãozinha aí, hein, pessoal, do material. Pessoal, estão gostando da aula? Tá tranquilona? Tá beleza? Me deem um feedback aí, por favor. Sempre a gente precisa pedir o feedback, né? Sempre precisa rolar o feedback. É verdade, Rafael, tem toda a razão. Então digam para mim se vocês estão gostando da aula, não estão gostando da aula. Vão lá para o meu Instagram, dá o print que eu mandei, acompanhem os eventos do AlphaCon. Tem muita coisa até a prova. Então vamos lá, deem, por favor, o retorno aí. Continuando, próximo, quarta questão. Vou atualizar aqui. Ó, pessoal, a Luana, diretamente do presencial de Cascavel, está pedindo para que vocês deem aquele like maroto. Então, por gentileza, quem estiver gostando da aula, dá aquele like maroto para ajudar a casa aqui, porque hoje a casa está cheia, né? Estamos quase batendo 800 pessoas. Então, pô, 800 pessoas da tarde assistindo aula de ética, vocês são demais. Vocês são demais. Muito obrigado. Então, vamos lá, obrigado aí pelos comentários, vamos para cima. Quarta questão do material. Quarta? Não, vamos para a terceira questão. Quarta questão do material, vamos lá. O Decreto 1171 de 94 aprovou o Código de Ética Profissional para o servidor público civil do Poder Executivo Federal, estabelecendo uma série de vedações. Sobre estas vedações, julgo o item a seguir. É vedado ao servidor público desviar outro funcionário para atender a seus próprios interesses, exceto quando autorizado pelo seu superior. Pessoal, então é claro, né, que você não pode pedir para um funcionário, não importa se ele está hierarquizado, não importa se ele não está hierarquizado e ele é da sua equipe, é óbvio que, afinal de contas, o que você não pode fazer digamos, pedir para um favor pessoal desviar o objetivo, né? Então é óbvio que você não pode pedir para um servidor público que está indo para uma reunião numa secretaria fazer um longo desvio para deixar uma pizza na sua casa, para resolver algum problema pessoal seu, para pagar uma conta que você teria no banco. Mas aqui fala exceto quando autorizado pelo superior. Porque é óbvio, né? Existe a hierarquia, né? E a hierarquia ela tem que ser observada. Mas a hierarquia ela é algo que é inquestionável? Então, se você é técnico previdenciário e a tua chefia pedir para você pintar a caixa d'água do INSS ou limpar a caixa d'água, você vai limpar? Ó, pessoal, o João Paulo está disponibilizando aqui o link para o material. Né? É só fazer um cadastro rapidinho, de leve, não paga nada, e aí você tem os materiais para as aulas. O material dessa aula fica disponível enquanto a aula está rolando, né? O material dessa aula fica disponível apenas enquanto a aula está rolando. Pessoal, então é óbvio que você não vai seguir. Conhecer o código de ética, conhecer o regime jurídico, conhecer o estatuto, conhecer as atribuições do seu cargo, são fundamentais, inclusive, para você se proteger contra assédio moral, para se você proteger contra tipos de desvios de função e se proteger contra ordens da sua chefia que vão contra o código de ética. Inclusive, é dever do servidor. Eu sei que isso não é fácil, né? Eu sei que isso não é tranquilo. Eu sei que tem muito assédio, eu sei que não é uma coisa tranquila. Mas eu estou na quarta questão. Então, é óbvio que não cabe à chefia, né? Se a chefia solicitar para você tomar uma atitude que fere o código de ética, não tem nesse caso hierarquia. Porque a hierarquia não está acima do código de ética. Não é o rei. Não é o cara que senta lá no trono de ferro. Né? Não é o rei dos elfos do Senhor dos Anéis, da Terra-média. Na verdade, é um servidor público que ele precisa objetivamente ter a relação hierárquica. Então essa questão está erradíssima, né? Essa questão está 100% errada.
Né? Ele não pode abusar do poder, óbvio, é exatamente isso, né? Portanto, essa questão está errada. Próxima questão. Quinta questão é do material, pessoal. Considerando o código de ética, o superior não está acima da ética, perfeito. Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, julgo o item abaixo. Ao servidor público é recomendado que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões, interesses de ordem pessoal não interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Então, olha só, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Ao servidor público é recomendado o quê? Perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões e interesses de ordem pessoal não interfiram no trato com o público. Recomendado ou vedado? Recomendado? Qual a diferença de uma recomendação para uma vedação? Qual é a diferença? Isso não é um dever, né? É uma vedação. Pessoal, vedação e recomendação é a mesma coisa? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que o Alphacom recomende que eu fale ao longo da aula para vocês baixarem material. Mas aí eu estou empolgadão, mas aí eu estou animadão, mas aí eu estou dando aula, eu estou respondendo o chat, falando, e eu esqueço de falar do material. Foi uma recomendação. Da próxima vez eu que acerte. Agora, se o Alphacom diz, ô professor, se você não utilizar o uniforme do Alphacom, se você não apresentar as obras, inclusive eu escrevi também, você não vai dar aula. Então é óbvio que isso se torna uma vedação. Então não é uma recomendação. Ó, né, ninguém vai dizer, ó, é bom você não utilizar paixões para atender o público. E tomem cuidado. Então é óbvio, né, que está errado, é uma vedação. Mas eu queria que vocês tomassem muito cuidado com o que está dizendo aqui acerca de, ó, tem uma questão muito importante, uma questão extremamente relevante nesse caso, e uma questão que pode dar um pouco de confusão. Vamos ler. Vamos ler porque tem talvez um Kinder Ovozinho aqui. Talvez tenha um tópicozinho que a gente possa ter uma certa confusão. E qual é o tópico que pode ter um certo Kinder Ovo, né? Qual é o tópico que pode ter uma certa confusão? Um tópico que ele fala de paixões. Quando se fala esse termo, né? Quando se utiliza esse termo paixões, imediatamente a pessoa vincula a relação pessoal, paixão de dois seres humanos, né? Homem-mulher, homem-homem, homem-árvore, sei lá. Seja qual for a sua paixão. Mas, na verdade, tem gente que se apaixona por árvore, né? Mas, na verdade, são paixões de várias naturezas, né? Paixões do ponto de vista de paixões políticas, paixões ideológicas, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, paixões de credo religioso. Então, qualquer coisa que tire a sua racionalidade é vedada, e não é recomendada. Por isso que está errado. Próxima. Pessoal, questão 6 aí do material, tá bom? Só para a gente se situar. Considere os conceitos. Sabe qual foi o momento mais difícil para mim, como servidor público? Eu não estou brincando, eu estou falando sério no que tange a ética. Ó, pessoal, que legal, hein? 800 pessoas assistindo a aula. Continuem assistindo, vamos cada vez ter mais aula, vamos sempre fortalecer. É um prazer dar aula para vocês, né? Claro que é o meu trabalho, claro que eu recebo por isso. Mas objetivamente é um prazer estar aqui com 800 pessoas tendo aula, assistindo aula, para a gente sempre ter mais aulas. Obrigado, demais. Pessoal, estão falando que eu pulei a questão 3. Então, vamos lá. Então, eu vou só responder essa questão e eu vou para a questão 3, tá bom? Então, a gente vai lá para a questão 3 para desenrolar. Então, essa questão aqui, pessoal, ela... Ah, não, essa eu nem fui ainda. Vamos para 3, então, só para não ter pulado, depois eu vou esquecer. Então, questão 3, questão 3. 1, 2, 3. Ah, é verdade. Vamos resolver a 3, depois eu vou para 6. Bom? Obrigado por quem alertou aí. Várias pessoas alertaram. Não vou encontrar o nome de todo mundo agora.
Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal aprovado no Decreto 1171 de 94, julgue a assertiva abaixo. Ao tomar conhecimento... Essa, pessoal, digam se é essa que pulou. Acho que é, né? É a 3 que vocês estão dizendo, né? Ao tomar conhecimento de qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, o servidor deve comunicar imediatamente aos seus superiores aguardando as providências cabíveis. Olha só que questãozinha marota. Olha só que questãozinha maliciosa. Ao tomar conhecimento de qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, o servidor público deve comunicar imediatamente a seus superiores, aguardando as providências cabíveis. Pessoal, qual que é o erro dessa questão? Tem gente falando errado, né? Essa questão é maldosa, essa questão é capciosa, essa questão é maliciosa, né? Porque o problema aqui nesse caso é que ele deve comunicar a comissão. E por que não comunicar a chefia? Porque o ato contra o interesse público pode ser da chefia. Então aqui é uma questão errada, mas eu acho que é muito mal elaborada e também você cobra a providência a partir do momento que você declara o problema. Então a elaboração da questão ela abre duas margens para erro. Um é você cobrar a providência no momento que é necessário que te dê retorno. E outro é que pode ser o próprio superior, né, que esteja cometendo o ato contra o interesse público. Então errado por esse detalhamento de terminologia, beleza? Então vamos agora para a próxima questão. Vamos agora para a questão que essa aqui, né? Eu ia trabalhar com vocês. Vamos lá. Considerando os conceitos, princípios, valores de ética e moral, bem como a 8429, olha como vai longe essa questão. Mas ela fala também da 1171. A consciência moral deve nortear o comportamento do servidor público, que deve sempre apresentar conduta ética, ainda que receba ordem hierárquica superior, que lhe imponha conduta imoral e antiética. Pessoal, você deve manter a coluna ereta, você deve manter a cabeça erguida e resistir bravamente a posturas que ferem a legalidade ou ferem o código de ética, né? Eu convivi, na verdade, lá no começo do presencial do AlphaCon em São Paulo. E olha, nós tivemos presencial do Alpha até 2019, o presencial começou em 2013, então faz tempo, né? No comecinho do presencial do Alpha, eu trabalhava com um delegado, e ele foi transferido para longe, porque, digamos, ele resistiu bravamente a uma ordem superior que feria o código de ética na visão dele. E ele não cumpriu aquilo que lhe era proposto. Não era ilegalidade, mas feriu o código de ética. E aí, como presente a essa postura ética dele, ele foi transferido lá para Presidente Prudente. E Presidente Prudente, para quem não sabe, é uma cidade do estado de São Paulo que fica mais longe que o Acre, fica mais longe que o Maranhão. É uma cidade que fica a 1 milhão de anos-luz da capital. Então esse foi o prêmio que ele recebeu, mas coisas do serviço público, desvios do serviço público que tem que ser todo dia combatidos. Essa questão está certa, né? Você tem que resistir, claro. E essa questão ela apareceu de novo, né? Essa questão ela nos visita toda hora, né? É uma questão que as bancas, vamos lá. É uma questão que as bancas organizadoras gostam muito. Próxima. Julgue o item seguinte relativo ao regime dos servidores públicos federais e à ética no serviço público. É dever do servidor público respeitar a hierarquia, respeitando é dever do servidor público respeitar a hierarquia. Respeito este que veda ele representar contra comprometimento da estrutura do poder estatal. Essa questão também é uma questão que vai um pouquinho além, né? Essa questão ela vai um pouco além do Código de Ética. É dever do servidor público respeitar a hierarquia. Respeito esse que veda a ele representar. Pessoal, eu já representei contra uma chefia. E no caso, eu tinha razão na representação. Forte razão na representação.
Então, olha o que está dizendo aqui. Está dizendo que você não pode, de novo uma questão, né? Mais uma questão dessas tantas que nós estamos trabalhando, que trabalha um pouquinho com esse conceito, né? Que trabalha de forma equivocada com esse conceito, de que você não pode representar contra, de que você, representando contra, representa contra o interesse público. Claro que não. Proteja o serviço público contra a sua própria chefia. Então, é óbvio, né, que essa questão ela está errada, mas eu queria contar para vocês o momento mais difícil da minha vida como servidor público. Eu tenho um vínculo muito grande, futebolisticamente falando, com meu pai que me ensinou a ser corintiano, né? Sempre, né? Minhas primeiras memórias de criança, eu lá no estádio torcendo pro Coringão com meu pai. E teve um jogo da semifinal da Libertadores, o Corinthians não tinha título da Libertadores, e a semifinal foi contra um time aqui de São Paulo, não muito conhecido, é um time mais regional. Ele ganha alguns títulos nacionais e continentais, mas nunca chegou a ser campeão mundial. E aí teve uma semifinal contra esse time, da qual o nome eu não pronuncio. E aí o Coringão perdeu nos pênaltis. 2 jogos geniais, é verdade. E perdeu nos pênaltis. Então eu fui trabalhar putão, fui trabalhar bravão, fui trabalhar não querendo conversar com ninguém, mas mantendo, né, toda a minha postura educada, toda a minha postura ali, atendendo o público. Não é que me aparece um cidadão vestido com uma cor, geralmente é a cor dos gramados aí pelo mundo afora, e eu lá tendo que atender o cara e ficar conversando com o cara. Então é óbvio que eu não posso utilizar de paixões, nesse caso paixões futebolísticas, para dizer que eu não vou atender o cara. E nesse caso eu precisei ter muita serenidade, muita probidade. Perfeito? Então essa questão está errada. É óbvio que você deve representar, é óbvio que você deve defender o interesse público contra a hierarquia quando for o caso. Julgo o item seguinte relativo ao regime jurídico do servidor público federal e o código de ética no serviço público. Questãozinha 8 aí do material para vocês, quem está acompanhando o material. Comissões de ética são obrigatórias para todos os órgãos da administração pública federal direta, sendo facultativo nas entidades da administração indireta. Pessoal, o Código de Ética ele não se aplica ao servidor público estatutário. Ele se aplica a todo mundo que trabalha no serviço público, todo mundo que está no órgão público. Quando vocês forem trabalhar no posto do INSS, eu geralmente passo em frente a um posto do INSS. Geralmente, pelo menos uma vez por semana, eu passo em frente a um posto do INSS, para quem conhece São Paulo, perto ali do Parque Dom Pedro. É um posto grande, salvo engano, o maior posto de São Paulo. Gigantesco. E tem segurança privado, né? Segurança patrimonial é terceirizada. Então é óbvio que a ética ela tem que ser aplicada ao terceirizado. Na prova do INSS de 2016, contava a história lá de um cara, Arthur, não lembro direito. Então todas as questões falavam de um tal Arthur. E todas as questões falavam que o tal Arthur ele era um contratado temporário, um estagiário. Então não importa se o cara é empregado público, não importa se o cara é estagiário, não importa se o cara é um jovem aprendiz, não importa se é administração indireta, não importa se ele é uma empresa parceira, se ele é uma organização social. Todos que estão imbuídos no serviço público estão sobre a égide da ética, porque senão, vamos ser sinceros, porque senão... Mas pessoal, eu estou falando da vida real, estou falando da prova, não estou falando da vida real. Se eu fosse falar da vida real aqui, ninguém terminaria a aula. Porque a vida real é tão distante do código de ética, porque afinal de contas existem disfunções e existem ponderações, que a gente iria se perder. Então, uma forma de você não se perder, uma forma de você não se enrolar, uma forma de você não se complicar, é ser sempre reto, sempre probo, ser sempre reto e probo, toda hora, toda hora. Portanto, essa questão está errada, aplica-se inclusive a indireta. Próximo. Questão 9. Pessoal, fiquem comigo que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os estudos, hein? Julgue o item seguinte relativo ao regime dos servidores públicos federais e à ética no serviço público.
É dever do servidor público facilitar a fiscalização do serviço público, cuja prestação esteja sobre sua responsabilidade. De novo, é dever do servidor público facilitar a fiscalização, cuja prestação esteja sobre sua responsabilidade. Pessoal, é muito comum o serviço público, ele, para ter parcerias, né, para conseguir financiamento, para conseguir entrar em, em parcerias, inclusive para tecnologia de outros países, precisar de certificações de qualidade. Eu já presenciei auditoria da ISO no órgão público que eu trabalhava, porque o órgão público estava pleiteando ser um polo de um projeto chamado Universidade Aberta do Brasil, que é universidades federais tendo polo de EAD, enfim. É óbvio que você tem que ser um facilitador, né? O tempo todo você tem que ser um facilitador da fiscalização. Porque, afinal de contas, se você dá uma fiscalização legal, você está indo contra o interesse público, né? Então, portanto, está certíssima essa questão e é exatamente isso, né? Se eu estou ocultando, é igual aquela história da mentira lá. Se eu estou ocultando alguma coisa, não é para proteger o órgão público. Se eu estou ocultando alguma coisa, é contra o interesse público. E esse é o problema, né? Porque é óbvio que existe uma lei que nem cai para vocês, eu acho, né? Acho que não cai. No direito administrativo não cai. Existe a lei de acesso à informação. E a lei de acesso à informação, ela determina que você tem documentos secretos, ultrasecretos, mas isso é outra história. Então o servidor público ele não pode omitir, ele não pode negar nem ao cidadão, pelo princípio da publicidade, salvo quando a lei determinar, sei lá, por exemplo, alguma coisa que rola em estilo, né? E agora existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que também dá proteção contra a informação. Mas, afinal de contas, você não pode dificultar a fiscalização de jeito nenhum, questão certa. Próxima. Não vou embora não, porque eu ainda quero conversar com vocês. Ops. Última questão. Apesar de... Julgue o seguinte item a respeito da ética no serviço público. Apesar da função pública ser tida como exercício profissional, ela não se integra à vida particular do indivíduo. Apesar da função pública ser tida como exercício profissional, ela não se integra à vida particular do indivíduo. E, portanto, os atos praticados na sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional. Pessoal, é engraçado, né? As questões elas giram em torno dos mesmos temas, né? Elas giram em torno dos temas que são mais importantes para o órgão público, dos temas que são mais importantes para a sua prova, dos temas que são mais relevantes para você responder questões, né? Então, de novo, uma questão que diz que a vida privada não integra a ética. Uma mesma questão que fala a mesma coisa, que a vida privada ela não atende à ética. Pessoal, o gabarito completo está no material. Por isso que é importante baixar o material. Lá no final do material tem o gabarito das 10 questões. Se essa questão está errada, a vida privada integra a vida pública. Beleza? Pessoal, quero saber se vocês gostaram da aula agora que está terminando. Eu tenho algumas dicas para vocês. É um prazer dar aula para vocês. Muito obrigado, João Paulo, nosso monitor. Muito obrigado a Rafa, que está aqui no meu backstage. Tamo junto, vou com vocês até a prova. Nós vamos ter simulado, nós vamos ter evento. Vamos ter muita coisa aí para movimentar. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aproveitado da aula, né? Espero vocês lá no meu Instagram, prof.luiz.rezende, no meu Telegram. Todo dia tem uma questãozinha, Máfia do Rezendão, mas o mais importante são as redes do AlphaCom. Vou falar uma coisa importante para vocês. Vocês estão entrando agora numa fase para a prova, faltando 50 dias para a prova, que é uma fase um pouco complicada, é uma fase um pouco contraditória. Ao mesmo tempo que você quer que aconteça, você quer que demore mais um ano. Né? Não tem situações na vida que é assim? A gente quer que aconteça logo. A gente quer que cole logo. Mas também a gente quer que demore 1 milhão de anos. Isso chama-se angústia, isso chama-se expectativa. E se você não dominar a expectativa, se você não dominar ali a sua tensão, você pode dominar todas as matérias, você pode ser o mestre Yoda do direito previdenciário, você pode conhecer
toda a questão de seguridade social com os pés nas costas, você vai rodar. Então o que você precisa é controlar 2 elementos que vão fazer você se dar bem: conteúdo e equilíbrio emocional. Eu já vi muito aluno que dominava o conteúdo plenamente, mas que não passou por falta de equilíbrio emocional, por falta de foco e equilíbrio mental. Então, cuidem da mente tão quanto vocês cuidam do cérebro. Cuidem da mente, da serenidade, da tranquilidade. Tentem ficar serenos, eu sei que não é fácil, tanto quanto do conteúdo que vocês memorizam. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês estarem assistindo minha aula até o final. Abraços, força e honra. Estou com vocês até o curso de formação do INSS e mesmo depois. Beleza? Deixa eu pôr a vinheta para terminar bem bonitinho. Muito obrigado.